vez que o mundo, com seus desafios, colocar barreiras ao meu caminhar, eu irei mais fundo, pois em ti confio. Nada neste mundo irá nos separar. Com o Criador formas unidade, infinito amor, colossal verdade. Deus te enviou e com Deus estás, Filho do infinito, és a nossa paz. Toda vez que o mundo, tão propenso à guerra, nos trouxer a morte e a destruição, eu irei mais fundo para salvar a terra, buscarei justiça no teu coração. Tu te fazes pão, pão da unidade, geras compreensão e fraternidade. Deus te enviou e te enviará. És nosso alimento, és nosso maná. Toda vez que o mundo, com seus arremedos, colocar em risco o dom da nossa fé, nós iremos fundo, não teremos medo, temos tua paz, Jesus de Nazaré. Com o Pai do céu, formas unidade e nos queres ver em comunidade. Deus te enviou para ser nosso irmão, dá-nos unidade, dá-nos comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra convida-nos a não ser indiferentes aos sofrimentos dos nossos irmãos. E no dia 27 de setembro, celebra-se a festa de São Vicente de Paulo, o patrono universal das obras da caridade, e que é o fundador dos padres vicentinos e das irmãs vicentinas. Queremos rezar nesta missa pedindo ao Senhor por todos os vicentinos espalhados no mundo que continuam a sarar as feridas dos seus irmãos e suas irmãs. E rezar também por cada um de nós, para que não sejamos indiferentes ao sofrimento dos nossos irmãos. E rezamos pelas intenções de Lourdes Vieira e família, Maria José de Ponte e família, Maria Encarnação Silva e família, Maria do Rosário Rodrigues e família, Maria dos Anjos e família. E queremos recordar os nossos irmãos que já partiram para a casa do Pai, rezando pela alma de José Silva e seus pais, e pelas almas do purgatório. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso
e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que estáis o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Amós. Eis o que diz o Senhor Onipotente. Ai daqueles que vivem tranquilos em Sião e dos que se sentem seguros no monte de Samaria, estendidos em leitos de marfim, estirados sobre os seus divãs, eles comem os cordeiros do rebanho e os vitelos escolhidos no estábulo. Improvam ao som da harpa e, como David, inventam instrumentos de música. Bebem o vinho nos próprios jarros e perfumam-se em finos ungüentos, mas não os aflige a ruína de José. Pois agora partirão para o exílio à frente dos que forem deportados e acabarão a sociedade dos indolentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó minha alma, louva o Senhor. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva e entrava o caminho aos pecadores. Ó minha alma, louva o Senhor.
O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Ó minha alma, louva o Senhor. Leitura da Epístola de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, tu és homem de Deus, procura seguir a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a constância e a mansidão. Trata de combater o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, e sobre a qual fizestes essa bela profissão de fé, perante numerosas testemunhas. Tenho uma exortação a fazer-te diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o seu belo testemunho. Conserva as normas da fé, sem mancha e acima de toda a censura, até a aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Há de fazer o que o vejam, a seu tempo, o venturoso e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único ser imortal. Ele habita em luz inacessível, e nenhum homem o viu ou pode ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Procura seguir a justiça, a piedade, a fé, a constância, a mansidão. Procura combater o bom combate da fé. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se pacanteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão, coberto de chacas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas a dois cães vinha lamber-lhe as chacas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o homem rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos, viu Abraão com Lázaro ao seu lado. Então, ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso,
há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu. Então, benço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: se não dão ouvidos a Moisés, nem aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o que diz o Senhor Omnipotente. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião e os que se sentem tranquilos no monte da Samaria. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, continuamos com a reflexão sobre a justiça social. Deus, que criou o mundo e todas as coisas que nele existem, e confiou a obra da criação ao homem. O homem é o administrador destes bens criados. Mas o que se verifica é que este homem tornou-se o senhor e o dono da criação. Já não é um mero administrador. Faz de tudo o que bem entender da criação. E isso tudo leva-o a criar divisões no seio da humanidade. Encontrarmos os ricos e os pobres. E as leituras que nós escutamos hoje, seja a primeira leitura e o Evangelho, dão-nos uma fotografia de como são os ricos. Vivem no seu conforto. E enquanto isso, os pobres morem na miséria. Deus não condena o homem rico. O homem rico não é condenado por causa da riqueza que possui, mas sim pelo seu egoísmo. E como é que adquire essa riqueza? Que muitas vezes é pela exploração dos pobres. A condenação do rico é porque não praticou a justiça social, não soube amar. E possivelmente muitos católicos hoje não sabem amar. Diz-nos a segunda leitura que escutamos da epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Ele nos convida a praticar a justiça e a piedade quando ele diz: caríssimo, tu, homem de Deus,
pratica a justiça e a piedade. Se digo que pode ser a sorte de muitos católicos hoje, é que muitos deles podem praticar a piedade. Temos as nossas devoções, as nossas orações, mas esquecemos-nos de praticar a justiça, tal como o homem rico do Evangelho. Não foi capaz de praticar a justiça. Lázaro, que jazia à porta da sua casa, ele não foi capaz de vê-lo. E muitos dos católicos estão cegos hoje por causa das devoções, da vida da piedade, e se esquecem de praticar a justiça. A vida do outro não inquieta muitos católicos. Basta rezar o meu rosário e fazer as minhas orações, que tudo já está feito. Há muitos problemas sociais que nos afetam a todos, sejam pobres ou ricos. A violência, a falta de serviços básicos. Aqui em Johannesburg, se não falta luz, não temos água, é só alternar. E se não tiver o medical aid, os serviços de saúde são os péssimos. Então, tudo isso são problemas sociais que não só afetam os pobres, como também afetam os ricos. Ouvia dizer que as estradas eram das melhores. Hoje andamos com medo, porque podemos encontrar um buraco e rebentar com um pneu. É um problema que não só afeta os pobres, como também afeta os ricos. Cada problema social é uma privação, é uma negação da vida plena, a negação da dignidade da pessoa humana. Então, sempre que nos sentirmos privados de algum bem, de alguma coisa, quer dizer que não há amor, alguma coisa não está bem. Quão ciente estou dos problemas que afetam a humanidade hoje, que afetam a sociedade, que afetam as pessoas do lugar onde eu vivo. E que papel desempenho para poder eliminar esses problemas? Sinto-me responsável para melhorar a vida dos nossos irmãos, ou simplesmente fico no meu conforto como homem rico do Evangelho e não me preocupar com o que acontece à minha volta? Os ricos estão sentados no conforto de suas mesas cheias de comida e bebida, enquanto isso os pobres são cobertos das feridas da privação e da exploração. Já são feridas que cheiram mal, precisam de alguém que as lave para curar. E isso só será possível se cada um de nós seguir a recomendação de Paulo na segunda leitura, praticar a justiça e a piedade. Não podemos separar a justiça da piedade. São coisas que devem andar juntas, como os pés de um cristão. Não aconteça que nos desculpemos quando for tarde demais. O rico, no seu conforto, não se apercebeu do que estava a acontecer à sua porta. Nem os seus irmãos foram capazes de ver o Lázaro que jazia à sua porta. Não estarás na mesma situação, querido irmão e querida irmã, cega no seu egoísmo, preocupado com algo que só te diz respeito, e deixando Lázaro à porta da sua casa, morrendo à fome e cheio de feridas.
Deus não te vai perguntar do que não esteve ao teu alcance. Não pense que Deus te vai perguntar do que está a acontecer no Brasil ou na China. Vai te perguntar daquilo que está à porta da sua casa. O que fizeste para melhorar a vida das feridas do seu irmão? Há uma cegueira enorme, o egoísmo, que não nos deixa ver mais além do que para nós mesmos. O rico, estando no inferno, não foi capaz de ver para além dele mesmo. Pensa só na sua família. Pede que se envie Lázaro para advertir os seus irmãos. Ainda continua fechado no seu ego. Não é capaz de ver para além de si mesmo e ver também fora da sua família. Hoje, preocupamos-nos mais conosco mesmo e também com os nossos familiares. Já dizíamos no domingo passado que se um líder tem poder, vai chamar os seus amigos e os seus familiares para ocupar os postos de liderança, enquanto os outros ficam fora. O Evangelho fala-nos da mesa cheia. Não falta nada para ninguém. Do mesmo modo que a primeira leitura nos apresenta pessoas a se banquetearem. Não é por falta de comida, há muita comida. O problema é que não somos bons administradores. Olhamos somente para nós mesmos e não olhamos as necessidades dos nossos irmãos. Essa mesa cheia é a imagem do reino de Deus e da Eucaristia. A Eucaristia que celebramos a cada domingo. A Eucaristia que celebramos a cada dia. E o rico não fez nenhum esforço para partilhar os bens que estavam na mesa. Uma mesa cheia, havia abundância. Mas mesmo assim, não foi capaz. Até os cachorros foram mais compassivos do que o homem rico, porque lambiam as feridas de Lázaro para sarar. Para dizer que estamos a perder a nossa humanidade, até os animais superam-nos. Ele podia providenciar alimento para o pobre Lázaro poder comer. E ainda melhor, que podia providenciar um tratamento médico para as suas feridas. Faltou a caridade. Sempre que falta o amor, falta a justiça. Podemos ter a piedade e rezar desde o amanhecer ao pôr do sol, mas quando falta a caridade, quando falta a piedade, nada está feito. Nas nossas mesas eucarísticas e nas nossas mesas de família, será que há amor? Há espaço para um Lázaro poder se sentar conosco? Não havia necessidade de existir divisão entre eles. O rico e o pobre poderiam participar e sentar da mesma mesa, como nós todos sentamos à mesa eucarística sem distinção. Podiam sentar-se juntos à mesa e partilhar do que havia em igual dignidade e cuidar um do outro com os recursos disponíveis. O problema não é falta de comida, não é falta de recursos. O grande problema está na distribuição. Está tudo acumulado nas mãos de uns, enquanto outros vivem na miséria. O mais estranho e que me admira tanto, pode me corrigir se estiver enganado. Os pobres são os mais generosos do que os ricos. Quando vamos ao povo simples e humilde do campo, sentimos-nos enriquecidos com a partilha do pouco que possuem. Na casa dos ricos, nem acesso à campainha terás para poder tocar, porque não querem ser incomodados.
É estranho este comportamento, especialmente quando se verifica entre católicos. Para terminar, é importante perceber um fenômeno que se encontra no Evangelho de hoje. A família humana deve reunir-se à volta da mesa para partilhar os frutos da terra. Ninguém deve ser deixado de fora. E se nós formos a contabilizar o número das personagens que se referencia, fala-se de Lázaro, do homem rico e dos seus 5 irmãos. O número 7 é um número perfeito. 7 dias da semana, 7 sacramentos. E porque o Lázaro não estava à mesa, tornou-se um número imperfeito. Só era o homem rico e os seus irmãos. E uma mesa imperfeita não nos conduz ao amor. É por essa razão que na nossa mesa devemos deixar uma cadeira para Lázaro, para completar esta perfeição. E assim podermos nós demonstrar que somos irmãos que se amam. E dizia na introdução que celebramos a festa de São Vicente de Paulo a 27 de setembro. Foi um homem capaz de ver as feridas dos seus irmãos e sarar. Foi um homem que foi capaz de procurar alimentos para matar a fome dos seus irmãos. É exemplo deste santo que todos nós somos convidados a viver a nossa fé, praticando a justiça e praticando a piedade. Que ao longo desta semana o Senhor nos abra os olhos para ver as feridas dos nossos irmãos e não a ficar indiferentes, a procurar fazer alguma coisa por eles. E, por intercessão de São Vicente de Paulo, que cada um de nós seja a presença de Deus no meio dos seus irmãos para sarar as suas feridas. Assim seja. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor Jesus Cristo, que ama todos os homens e a todos chama à felicidade eterna, dizendo:
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Ouvi-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Senhor, nosso refúgio. Ouvi-nos, Senhor. Pela Diocese da nossa paróquia e fiéis, pelos seus pastores e comunidades religiosas e por aqueles que não confessam a mesma fé. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos homens que são conduzidos pelo Espírito, pelos que fecham o coração aos seus apelos e pelos que têm inveja dos dons alheios. Oremos ao Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Por aqueles que no dinheiro têm o nosso Deus, pelos trabalhadores privados de salário, pelos que morrem por não terem que comer, oremos ao Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos que se julgam geopositários da verdade, pelos que se deixam escravizar pelas paixões e pelas crianças escandalizadas pelos adultos, ouvimos ao Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos professores e alunos que de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas estão desempregados, oremos ao Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos que entre nós são imagem de Jesus, pelos que rejeitam a inteligência e a vaidade, e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho, oremos ao Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que não cessais de nos interpelar pela palavra, abri os ouvidos do nosso coração à voz daqueles que nos chamam a servi-los nas suas necessidades e problemas. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É a nossa vida, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida. Na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso arcebispo Cardeal Brislin, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Os membros da Sociedade de São Vicente de Paulo e todos os vicentinos e todas as pessoas de boa vontade que se dedicam a sarar as feridas dos seus irmãos.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, José Silva e seus pais, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Vicente de Paulo, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e estarei salvo. Não podemos caminhar com fome e sem amor. Dá-nos sempre deste pão de corpo e sangue, Senhor. Comamos todos deste pão que o Pai do céu nos dá. Pão que a todos nos traz força e luz no longo caminhar. Não podemos caminhar com fome e sem amor.
esperança de chegar a ti e é bálsamo na dor. Não podemos caminhar com fome sem amor. Dá-nos sempre deste pão, teu corpo e sangue, Senhor. Nisto conhecemos o amor de Deus. Ele deu a vida por nós. Também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Povos da terra, louvai ao Senhor. Anjos e santos, cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Nuvens do espaço, louvai ao Senhor. Estrelas do espaço, cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra.